eu tô aqui para responder uma pergunta que eu mesmo me fiz muitas vezes, que é qual é o melhor computador para programar? Principalmente quando a gente está iniciando, a gente tem essa dúvida porque a gente quer ter o melhor equipamento para poder programar. E hoje, agora com alguns anos de experiência, eu tenho a minha resposta para isso, quero partilhar com vocês e através dessa resposta vocês podem avaliar o que é melhor para vocês também. Eu já tive a oportunidade de programar com Windows, trabalhar bastante tempo numa empresa que só usava Windows. Tive a oportunidade de iniciar com Linux, usei por muitos anos, gostava bastante. E também com macOS. Então, depois desse tempo de experiência, assim, a gente consegue chegar meio a uma conclusão do que no dia a dia é melhor. Inicialmente, já dando uma resposta, a gente tem que saber programar independente do sistema que a gente está, né? Porque, querendo ou não, o que a gente usa para programar, normalmente uma linguagem de programação, um editor de código da nossa preferência, e hoje em dia, quase todos os sistemas operacionais, por exemplo, todos aceitam VS Code. Então, se você é uma pessoa que já programa usando VS Code, que normalmente é o que os iniciantes fazem, todos os 3 sistemas operacionais, pelo menos esses, vão permitir que você programe com VS Code. Então, nesse quesito de se funciona ou não o editor, já é mais tranquilo. Antigamente, tinha mais esse problema, né? Porque alguns sistemas operacionais não aceitavam algumas IDEs, então, ou editor de código no caso, não aceitavam, então você simplesmente não tinha opção, você tinha que usar aquele sistema operacional para programar para aquela linguagem. Por exemplo, por muito tempo não se dava para criar aplicativo para iOS se você não tivesse um Mac. Eu acho que até hoje, né? Eu não trabalho com aplicativo, então não sei afirmar isso. Mas, na verdade, hoje, se você usa React Native, por exemplo, eu sei que dá para você criar aplicativos para iOS, só que você pode fazer isso através de um Windows, usando o VS Code no Windows. O problema é que eu não sei se, na verdade, dá para rodar, testar, enfim. Você teria que ter, provavelmente, um Mac. Não sou da área de aplicativos, então não sei responder essa pergunta. Mas desenvolver em si, fazer o código, eu sei que é possível em todos os 3 sistemas operacionais principais, pelo menos. Mas isso vai muito de gosto, né? Porque, querendo ou não, no dia a dia, por exemplo, uma coisa que eu sofria muito com Windows é que o terminal do Windows é complexo, assim. Hoje em dia, a gente usando o WSL, a gente consegue ter o Linux dentro do Windows, né? E consegue usar o terminal. Mas eu não acho uma coisa natural, parece que você está construindo um Frankenstein, você tem que jogar outra coisa dentro do sistema, configurar um monte de coisa, não é uma coisa fluida. E eu acho que na experiência do programador, ela precisa ser natural. Se toda vez que você for formatar uma máquina, você for ter um trabalho gigantesco para configurar o seu ambiente de desenvolvimento, eu acho que se torna uma experiência de desenvolvimento muito cansativa, muito problemática. Então, o que eu, Isaac, prefiro hoje em dia é o sistema que torna tudo mais fácil para mim. A verdade é essa. Então, através disso, acho que já vou respondendo qual é o meu sistema operacional favorito. Tá, de todo, o que eu menos gosto, hoje em dia eu já posso dizer que é o Windows. Eu usei muito Windows nos últimos meses e anos para jogar CS e tudo mais. Só que eu não tô jogando mais, então, tipo, eu parei simplesmente de usar o Windows, porque fora jogo eu não vejo nenhuma outra coisa que o Windows é melhor do que Linux ou macOS. Então a disputa real para mim, eu acho que fica muito aí entre Linux e macOS para mim. E no caso, vou dizer o Ubuntu e o sistema novo macOS. E nos últimos anos, trabalhando tanto com Linux e com Mac, eu gosto muito do Linux, mas eu sinto que em alguns momentos, algumas configurações são meio travadas. Em que sentido? E os apaixonados por Linux talvez vão ir contra mim nesse momento, assim. Coisas de redes, alguns aplicativos que tem que ser exatamente pro Linux. Hoje em dia já tá bem melhor do que já foi no passado, mas algumas coisas que você quer instalar no seu PC, às vezes você tem um trabalho extra que normalmente no Mac você não teria, porque meio que as empresas até priorizam criar coisa
para sistemas da Apple. Então isso foi me direcionando para gostar mais das coisas da Apple. Eu amo Linux, gosto de todo o conceito do sistema, de tudo em volta disso. Porém, essas coisinhas pequenas, detalhes, né, que às vezes, querendo ou não, faltava alguma coisa que eu queria usar no meu sistema no Linux, isso foi me decepcionando um pouco. E desde quando eu comecei a usar macOS, que foi na minha última empresa, na BMW, profissionalmente foi a primeira vez que eu usei, simplesmente transformou minha experiência assim com desenvolvimento. O Linux e o macOS é bom porque você, por exemplo, já tem um terminal ali utilizável no bom sentido, já é muito mais pronto para você já começar a programar sem fazer nada. É muito mais simples de configurar. O design em si também, a experiência de você poder conectar sua conta e já trazer quase todas as suas configs prontas também. Essa experiência do sistema da Apple é simplesmente incrível, comparado a qualquer outra experiência dev que eu tive. Hoje é o que eu uso. Eu tô até aqui com um computador, não sei se dá pra ver direito, que é um Windowsão, né? Ele é, na verdade, um computador que veio com Windows, só que eu desinstalei o Windows e instalei o Linux. E quando eu devolvi agora o computador da BMW, que eu parei de trabalhar lá e vim aqui para Londres, eu comecei a usar o computador da minha esposa para programar, porque eu não tava conseguindo simplesmente gostar da experiência com o Linux tanto. Tipo assim, pra mim é na boa programar, só que eu prefiro o Mac. E hoje chegou o computador da nova empresa que eu vou trabalhar, ainda bem que ele é um Mac. Porque, tipo, poderia ser qualquer outro, mas é uma experiência de desenvolvimento muito mais prazerosa para mim. Essa é a minha opinião. Agora, você que está começando a programar, qual é o melhor? O melhor é aquele que você tem na sua mão, porque eu aprendi a programar usando Windows. Na verdade, eu acho que foi Linux que eu instalei, eu tirei o Windows e botei Linux. No primeiro trabalho que eu trabalhei, as primeiras linhas de código que eu escrevi foi Linux, na faculdade foi Linux. Então, assim, o que você tiver na sua mão, usa. Se você, por exemplo, tem um Windows, você consegue simplesmente desinstalar e instalar Linux. Inclusive, eu aconselho fazer isso, porque você foca literalmente em só programar. Porque Linux, você consegue usar a internet, você consegue configurar tudo, um ambiente de desenvolvimento incrível, bem melhor do que o Windows, sinceramente. E você vai focar em programar. Eu usei muito isso no passado. Por exemplo, como eu gostava muito de CS, de jogar, quando eu tirava o Windows e botava o Linux, eu podia focar em só programar e esquecer jogo e esquecer qualquer outra coisa. Agora, quando você tiver condições, se você já tem um Mac, cara, você tem a melhor máquina, na minha opinião, para programar. E é isso. Agora eu vou mostrar o computador novo aí, tipo, abrindo ele. E vai ser minha nova máquina. No futuro talvez não, eu vou trazer para vocês tudo que eu faço para configurar o Mac, como que eu configuro para deixar ele lisinho para trabalhar, todas as coisas que eu uso no meu dia a dia para tornar a minha experiência como desenvolvedor melhor e mais produtiva, que isso é muito importante. Você precisa ser produtivo no ambiente de trabalho. E é isso. Se você acompanhou até aqui, agora assista aí eu abrindo o PC. Tá aqui a criança. Vamos abrir ela logo para acabar com o segredo. Modo carinhoso. E é isso. Tem muito... Esse é meu novo brinquedinho aí pros próximos anos, ou não sei quanto tempo, pra vida inteira. É isso, ó. Tem o carregador, tem aqui os conselhos da Apple. Claro, deixa eu abrir, né? Tipo, sou péssimo em unboxing. Isso foi prazeroso. Isso foi legal. Gostei da cor. Normalmente é branco, cinza e tal. Esse aqui ganhou meu coração. Vou até botar o papel de novo, que eu fiquei até emocionado aqui agora. Valeu.